Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou apresentar a 11ª sessão deste ciclo de webinars denominado Implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Nesta sessão será realizada a verificação da segurança contra incêndio, dando assim continuidade ao trabalho desenvolvido nas sessões anteriores. Olá, eu sou o Carlos, técnico responsável pelo projeto de segurança contra incêndios. Neste caso em particular, o edifício não necessita de nenhum sistema de combate a incêndios. Caso fosse necessário, poderia utilizar-se o programa SIPCAD-MEP ou SIPFire Hydraulic Systems, onde é possível fazer o cálculo das instalações hidráulicas de extinção de incêndios. Na prática, para este caso, apenas seria necessário apresentar a ficha de segurança contra incêndio disponível no site da ANEPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Brevemente, existirá um programa para verificação das disposições e exigências de segurança contra incêndio para edifícios sobre modelos BIM. No entanto, a título exemplificativo, serão utilizadas de seguida as aplicações SIPFire Design e OpenBIM S3F Science. A primeira serve para ajudar o projetista no processo de concepção e verificação das características do edifício e das instalações de proteção contra incêndios. E a segunda, para a sinalização, usando o catálogo de produto da S3F Science. Como anteriormente foi referido, atualmente o SIPFire Design é um programa genérico e descontinuado. Não está, portanto, adaptado para Portugal, para o qual existirá posteriormente um programa nos mesmos moldes para este efeito. Iniciando então no SIPFire Design um arquivo novo, com o nome CubeHouse, e na descrição, equipamentos e verificações de segurança contra incêndios. Primo aceitar, seleciono o projeto ao qual me quero vincular, nova CubeHouse, primo aceitar e aceitar novamente. Seleciono os cheiros que desejo incluir, neste caso é necessário apenas a arquitetura. Nas plantas primo seguinte e nos tipos de compartimentos também seguinte. A informação é importada. Visualizo os pisos aqui à esquerda, assim como o 3D da arquitetura importada. Mais uma vez posso ativar ou desativar a visibilidade de diversas formas da arquitetura e vou neste caso também marcar visível algumas das layers necessárias para depois ser mais fácil introduzir os elementos de proteção contra incêndios. Relativamente às opções gerais, portanto, existem pré-configurações relativamente a normas francesas e marroquinas. Para as portuguesas, como eu disse anteriormente, não existe, mas eu criei aqui algumas em que depois exportei e agora estou a importá-las. Basicamente é preencherem quer aqui os ajustes, quer o catálogo, quer as verificações de acordo com o pretendido. Vou passar só por dentro de algumas destas opções, portanto, como podem ver ali nos ajustes, relativamente a materiais, extintores que queiram acrescentar, com a respectiva representação, para simbologia, hidrantes, questões de colunas, bocas. Relativamente às verificações, portanto, têm que ser introduzidas os diversos tipos de habitação, portanto utilizações tipo, em que dentro de umas, portanto, neste caso a utilização tipo 1, dizer quais são as verificações que eu quero ou não fazer. Vias de evacuação, portanto, neste caso é uma transcrição do nosso regulamento técnico, portanto, em que as verificações eu coloquei aqui relativamente às unidades de passagem, a largura que é necessária. Portanto, opções gerais definidas, é necessário, portanto, definir as características dos compartimentos, se intervém ou não intervém na análise. Neste caso, editando um a um, portanto, neste caso, vou dizer
Vou deixar apenas a sala, está bem, a intervir. Portanto, os outros digo que não intervêm, só para simular o funcionamento deste programa, e dizer neste caso da sala que intervém e qual é a ocupação. A ocupação é essa que foi escolhida com base numa tabela que está pré-preenchida. Eu vou já mostrar onde é que está. Portanto, a sala é o único compartimento então que me diz que é necessário adicioná-lo a um setor, portanto, já que intervém no desenvolvimento do projeto. Mas como eu falei há pouco, nas opções gerais eu consigo definir então as ocupações, portanto crio ocupações, em que lhe dou, neste caso, um índice de ocupação, número de pessoas por metro quadrado, e depois associo os compartimentos segundo a tipologia, portanto, ou então posso atribuir, portanto, o número de pessoas, a densidade ou ocupação nula que se sobreponha ao que eu tenho mediante o tipo que está definido no tipo de compartimento. As unidades de utilização, portanto, têm então que ser criadas. Vou criar aqui, a título meramente exemplificativo, a unidade de utilização tipo 1. Uma zona também, em que eu lhe vou chamar habitação. Faço aceitar. E agora sim, atribuo os compartimentos, neste caso, que quero à minha unidade de utilização. Neste caso, selecionei-os todos. E também, portanto, no piso 0 e no piso 1. E agora, atribuo também os compartimentos que quero à minha zona em estudo, neste caso a habitação. E seleciono também todos. Claro que, ao selecioná-los todos, ao clicar aqui no dimensionar, o programa indica-me que é necessário, não só na sala, mas também nos outros, portanto, verificações necessárias. No entanto, eu agora vou eliminá-los. É uma forma também de explicar como é que se elimina a atribuição. E agora sim, pronto, fico só concentrado aqui na sala, onde vou introduzir então uma via de evacuação, portanto, do interior até o exterior. Ela automaticamente é também desenhada na vista 3D. Eu vou só retirar aqui alguns elementos em termos de visibilidade, mas já se pode ver que está a sair aqui, apesar de estar a ténue, consegue-se ver a saída aqui da via da evacuação, aqui nesta zona ali. Depois, o que é necessário? Portanto, eu faço dimensionar, o aviso desaparece. Depois deste aviso desaparecer, eu tenho aqui, portanto, em relação a outras verificações, que me está a dizer aqui no canto inferior direito que requer, portanto, a zona de habitação requer um extintor de incêndios. Portanto, é uma verificação que eu tinha pedido na unidade de utilização tipo 1. Eu agora vou meter aqui o 3D de forma a mostrar de uma forma mais simplificada o sítio onde vou colocar o extintor, ou os extintores neste caso. Vou colocar um em cada piso. Vou fazer aqui um corte ao nível da zona, da sala, deixando os elementos sólidos. Portanto, vou colocar aqui nesta zona. Clico no extintor. Portanto, seleciono o tipo de extintor que quero, da minha biblioteca, a altura do mesmo, aceitar, e depois, com as setinhas definindo naturalmente a orientação do mesmo, posicioná-lo aqui na sala. Clicando no redesenhar, eu consigo visualizá-lo no 3D aqui à esquerda. Depois, tenho também, se fizer claro o dimensionamento, o programa deixa-me de pedir a verificação. No entanto, pronto, vou subindo de piso, que é o que eu vou fazer agora. Posso também, apesar de não ser pedido, porque eu eliminei esse compartimento das verificações, introduzir os elementos que entender, neste caso, nesta zona do quarto, na parte superior. Portanto, o compartimento chama-se quarto, mas como podem ver é um
é um espaço aberto, não é? Estamos a falar de um T0 e vou colocá-lo aqui nesta zona, portanto ao lado do frigorífico, e clico aqui então no redesenhar e ele já aparece também aqui encostado à parede. Portanto, introduzi aqui uma via de evacuação e uns extintores. Posso também introduzir um marco de incêndio aqui no exterior. Portanto, com a orientação pretendida, coloco, faço o redesenhar e cá está. Aparece aqui já o meu marco de incêndio. Depois, esta informação posso tirá-la ao nível de verificações que foram feitas, projeto e quadro de materiais. Vou só mostrar questões de verificações que foram então feitas, verificações essas que são configuradas no tipo de utilização pedida e configurada. Tenho a listagem então dos materiais, introduzi extintores e hidrantes basicamente, e essa informação pode ser exportada em diversos formatos para ser aberta noutros programas de documentação. Ao nível de desenhos, da mesma forma, é clicar na plotter, fazer mais, adicionar um nome à descrição e dizer quais são os pisos em que quero desenhar. Portanto, aqui desenhando o piso 0, consigo verificar que são desenhadas as informações que eu coloquei em planta. Partilho esta informação, portanto, dimensionamento do sistema de proteção contra incêndios. E esta informação é, então, passada para o meu projeto no BIM Server Center. Continuando, neste caso, com o programa de sinalização, o OpenBIM S3F Science, crio um arquivo novo, em que lhe dou o nome CubeHouse, uma descrição, sinalização, primo aceitar, seleciono o projeto ao qual me quero vincular, nova CubeHouse, aceitar. Seleciono, neste caso, como fecheiro iniciador o SIP Architecture, mas como adicional não esquecer então o SIPFire Design. Portanto, o programa lê as plantas, os tipos de compartimentos, seleciona o idioma da sinalização e depois se quer ou não importar a informação do design e se quer associar já uma sinalética. Portanto, neste caso, digo que sim, é uma sinalização do tipo segurança contra incêndios e vou selecionar tanto a sinalética correspondente, as dimensões, primo aceitar e depois primo terminar. Resultados da importação, primo também aceitar e visualizo então em planta arquitetura, portanto em 3D a arquitetura, implanta os limites dos compartimentos e visualizo já as placas, portanto como eu mandei importar, visualizo já a sinalética que foi introduzida de forma automática, porque pedi que me fosse gerada a informação e importada a informação do SIPFire Design e então o programa colocou, se bem que podem ver, eu não defini nenhuma cota para a sinalética e neste caso está a haver uma sobreposição. Mas muito facilmente eu posso ajustar diretamente no próprio sinal, portanto editando. Neste caso vou começar aqui pelo piso 0, editando o próprio sinal e na cota colocando, vou aumentar ligeiramente, portanto de 1,65 para 2 metros e depois vou só mostrar aqui o que vai acontecer, vou fazer aqui um corte ao nível deste piso, portanto fazendo redesenhar, cá está, o sinal sobe para 2 metros. Posso também na lista de sinais, portanto, é toda a lista de sinais que existe, portanto, neste caso, o da cota 4,65 vou passá-lo para 5 metros, portanto, é o do piso superior. Podia fazer de igual forma individualmente, mas, portanto, na lista de elementos do modelo BIM também o posso fazer. Então, se eu aceder aqui novamente aqui à cota deste elemento, passo de 4,65 para 5, atualizo aqui no redesenhar, vou só puxar um bocadinho aqui para cima para ver, pronto, cá está. O sinal subiu ligeiramente e assim já está posicionado corretamente. Ao nível de listagens, portanto tenho acesso a toda a listagem da sinalética usada
no projeto de sinalização que eu colocar. No final, esta informação é partilhada também no projeto do BIM-Server.Center, em que, depois de aceitada a finalização do projeto de segurança contra incêndios, está concluída. Terminamos assim esta 11ª sessão do ciclo dedicado à implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Realizamos já na próxima semana a sessão seguinte, dedicada à modulação da instalação de alimentação e distribuição de energia elétrica. Passamos então agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e escreverem as perguntas que desejam ver esclarecidas. Hoje tenho aqui comigo a presença do meu colega Carlos Costa para me auxiliar aqui nas respostas. Portanto, vamos ver aqui as questões. Temos já aqui uma primeira questão colocada por Manuel Souza, que nos pergunta, portanto, onde podemos encontrar estes programas que foram aqui apresentados, uma vez que portanto, não estão no menu geral. Carlos? Sim, pronto, ainda bem que é a primeira pergunta que faz. Aproveito para fazer aqui um esclarecimento, que é o seguinte. Pronto, os programas, já sabem, quem tem vindo a assistir os nossos webinars, encontram-se na Store. O de sinalética, podemos encontrar aqui na parte dos sistemas fabricante, o OpenBIM S3F Science, o CPFire Design. Portanto, se forem à procura dele, podem filtrar aqui pela proteção contra incêndios, já não se encontra aqui, assim como o CPFire CTE. E passo a explicar então, pronto, o que veio substituir esses programas é o CPFire. Pronto, o CPFire Design foi então descontinuado, como eu disse. Portanto, este veio substituí-lo e é genérico, ou seja, não está especificamente adaptado para a legislação portuguesa. O que se está a fazer e está em desenvolvimento é um programa para não ter que ser o utilizador a criar as verificações todas que têm que ser feitas para cada utilização tipo, e vamos começar pelas utilizações tipo 1, pronto, e que são habitacionais, naturalmente, e é um programa que está em desenvolvimento e brevemente depois terão novidades mais sobre este assunto. O que é que levou, digamos, que o CPFire Design e o CPFire CTE a saírem aqui da Store do BIM Server? Como viram, o CPFire Design trabalhava num ambiente de trabalho 2D, apesar de se poder ver a vista 3D do lado esquerdo. O que aconteceu também com outros programas, dos CP Plumbings, do CP Gas, etc. Portanto, todos estes programas passaram para um ambiente de trabalho 3D e neste caso, principalmente aqui na parte das verificações de incêndios, tornou-se muito mais útil. O que também aconteceu com programas de instalações hidráulicas de águas, de abastecimento e drenagem. Porquê? Principalmente aqui nas vias da evacuação, ao trabalharmos num ambiente de trabalho 2D, eu tinha que estar a meter piso a piso as vias de evacuação. Eu não sei até se tenho aqui o CPFire, penso que tenho aqui o CPFire aberto. Tinha que meter piso a piso portanto, as vias de evacuação, enquanto que aqui eu consigo metê-las de um modo contínuo, portanto, numa vista 3D. Aqui, deixem-me só desativar os modelos. Estão a ver? Portanto, eu consigo fazê-la de uma forma contínua e torna naturalmente o programa mais versátil e eficaz neste aspecto. O que é que acontecia? O CPFire Design era vocacionado para o setor habitacional e o CPFire CTE para o setor industrial. Este programa, o CPFire, apesar de genérico, não é? Naturalmente, repetindo novamente a informação, tem outro tipo de verificações já para a parte industrial também. Portanto, é um conjunto dos dois. Tá bem?
Pronto, ressalvando que, naturalmente, todas as opções que existem aqui neste momento têm que ser o utilizador a criar, porque, portanto, apesar de aparecer aqui já para o setor industrial, cálculo de densidade de carga de incêndio, portanto, não está totalmente adaptado para Portugal, é o que queria dizer. Portanto, todas as verificações aqui, naturalmente, se quiserem utilizar, têm que ser preenchidas pelo utilizador, e o utilizador é que tem que dizer o que é que quer verificar. Não? Estamos a trabalhar num programa para a utilização tipo 1, adaptado, não é, para o nosso regulamento técnico, para a portaria, pronto, e teremos novidades daqui a algum tempo sobre este assunto. Portanto, creio que em relação a esta primeira pergunta está. Sim, mas Manuel Sousa ainda acrescenta que se podias mostrar mais informações sobre os programas de cálculo hidráulico que... Sim, pronto, os programas de cálculo hidráulico que temos naturalmente aqui eu tenho aqui o CIPCAD Map aberto, o CIPCAD Map faz parte aqui do menu geral do CIP. Depois de entrar em CIPCAD Map, ao criar um tipo de projeto, ele vai perguntar qual é a especialidade que queremos, portanto, depois, neste caso, se escolhermos incêndios, ele vai abrir no programa de proteção contra incêndios. Apesar de ser, portanto, aqui o map ser muito automatizado, é muito simples, porque eu rapidamente consigo, portanto, através aqui na parte da instalação, meter, portanto, aqui falámos de bocas de incêndio de 25 a 45, portanto, 1,5 litro por segundo e 3 litros por segundo. Aparecem aqui outro tipo de informações relativamente à sinalética, dimensões, porque isto depois sai em orçamento também, não tem a ver com cálculo propriamente dito. E deixem-me só ativar aqui umas capturas. Pronto, isto só para explicar aqui a introdução de dois elementos. Portanto, por exemplo, aqui ao introduzir estas bocas, depois a tubagem é a mesma coisa, vir aqui a instalação, elementos de proteção contra incêndios ou tubagens, neste caso tubagens, e faço, pronto, depois o traçado é o que eu quiser, não é? Portanto, posso ir para um lado. Portanto, são programas de muito simples utilização. Claro que ao eu dimensionar, portanto, o programa vai fazer já de forma automática o dimensionamento, que a portaria neste caso nos diz, e a norma europeia. Portanto, metade das bocas em funcionamento no máximo de 4. O único pormenor é que eu não consigo editar a tubagem. Portanto, a tubagem é definida aqui em seleção de materiais e equipamentos. Portanto, são as opções que eu tenho para definir aqui. Portanto, são estes os materiais. Ligado a um grupo de bombagem. E depois posso trabalhar, eu vou só fazer aqui uma vista 3D, posso só trabalhar com cotas, não é? Atribuir níveis às tubagens. Neste caso, por exemplo, a tubagem que eu introduzi está aqui, não é? Mas imaginem que eu queria colocá-la no pavimento, é muito simples, é na instalação, atribui nível, clicava aqui, portanto, e criava um nível, portanto, vamos imaginar então, em relação ao pavimento 0 a tubagem principal. Por defeito, a boca já tem uma altura, que se virem agora, ou mandando calcular também, novamente fica sempre uma cota essa que eu também, da mesma forma como fiz já a tubagem, neste caso está a 1,30 m. Estão a ver? Pavimento mais H 1,30 m. Da mesma forma que fiz a tubagem, podia fazer à boca de incêndio. Pronto, estão a ver? E ficava, então, aqui por outro nível, neste caso no pavimento. Depois, tenho as listagens de cálculo, naturalmente, assim como as medições de orçamentos e quadro de materiais. Pronto, neste caso, a listagem, estão a ver aqui, está em litros por minuto, mas podem modificá-la aqui nas unidades para verem litros por segundo, caso queiram. E de uma forma rápida, tem aqui o dimensionamento de uma rede de incêndio armado. E aqui no CIPCAD Map tem também a possibilidade de ver obras com sprinklers, com algumas limitações. Portanto, aqui neste caso aconselho
o programa SIPFire Hydraulic Systems, que vou mostrar de seguida. Tem uma maior liberdade para introduzir e editar os elementos e tubagens, com a criação de tubagens e novos elementos. Mas pronto, aqui em relação, caso queiram introduzir sprinklers, têm a possibilidade de fazê-lo aqui nesta parte de distribuição de sprinklers, gerá-las através de uma nova zona, ou então nos elementos, ao introduzir uma sprinkler, portanto, ir ao gerador de preços, ou então vou clicar aqui neste lápis para editá-lo. Portanto, este está vinculado ao gerador de preços, mas posso na mesma torná-la editável para manter o orçamento e até para materializar outros, neste caso, como o fator K de descarga. Ao nível de opções de cálculo, portanto, é muito simples. Este programa tem aqui nos dados gerais qual é a pressão que eu quero mínima nas bocas, ou então seguir a norma que a portaria, e neste caso a portaria remete também para esta NPEN 671, em que por defeito temos então já uns capas pré-definidos para as bocas de incêndio, 42 pares de 25 e 45 pares de 85. Pronto, usando a relação do caudal igual ao K vezes raiz de P, P sendo o P a pressão. Portanto, é um programa simples, muito útil também e que podem utilizar. Como eu referi, já mais atualmente, pronto, e esse programa podem descarregá-lo aqui na Store, portanto, que é este SIPFire Hydraulic Systems. Portanto, tem aqui, podem entrar no site da aplicação. É um programa que usa o motor de cálculo EPANET, mas tem todas as aplicações, âmbito de aplicação do programa, as normas. Portanto, tem uma norma de Singapura, mas as principais, portanto, que é a norma europeia 12845 e a NFPA 13. Portanto, são umas bandeirazinhas, eu já vou mostrar, em que ao clicar nelas preenche já com as principais verificações que têm que ser feitas para estas normas. Pronto, e tem aqui uma descrição completa do que o programa faz, que podem consultar, assim como podem também consultar aqui nos recursos de aprendizagem, portanto, webinars que já foram feitos, inclusivamente já com este ambiente de trabalho 3D, a novidade que foi apresentada na versão 2024, que eu vou já mostrar, que foi a colocação de emissores. Portanto, é um elemento que serve para substituir portanto, uma sprinkler ou uma boca de incêndio, portanto, que eu não quero que seja feita nenhuma verificação, já vou mostrar. Então, tem estes vídeos muito úteis que podem verificar. O programa em si, pronto, eu vou abrir. Vocês também podem abrir, tem vários exemplos. Aliás, já tenho aqui exemplos abertos. Eu quando venho aqui ao gestão de arquivos, vocês podem clicar então aqui no botão exemplos. O programa gera uma série de exemplos. Vamos ver. Eu posso abrir aqui algumas para vocês verem. Portanto, já é um programa que importa um modelo 3D, como tem vindo a acontecer neste ciclo de webinars. Portanto, pode vir do FC Builder, do SIPCAD Map, pode vir do SIP Architecture. Portanto, e depois, se calhar, vou abrir uma mais pequenina. Pronto, mas já aqui tenho uma noção do que é possível fazer, não é? Desde a colocação de depósitos, grupos de bombagens e depois trabalhar em 3D. Mas vou, se calhar, abrir uma obra mais pequenina. Depois vocês podem ver, portanto, tenho aqui também aquela que mostrei há um bocadinho para as verificações da nave industrial. Portanto, esta nave tanto está para as verificações geométricas, digamos assim, como para o cálculo hidráulico. Portanto, são obras que vocês podem explorar e mexer, mas basicamente, eu se calhar agora abro aqui, pode ser esta obrinha mais pequenina, para exemplificar aqui então algumas funções do programa. Portanto, não vos vou amassar, já sabem que quando importa um modelo aparecem aqui os pisos esses que, portanto, são vistas 3D, mas que são apresentadas num plano, mas se eu rodar, eu estou num 3D, não é? 3D do piso ou um 3D global. Neste caso vou-me situar aqui só para mostrar melhor. E depois, então, aqui na parte da compartimentação,
eu tenho, aliás, aqui nas opções gerais, as normas. Quando eu clico numa determinada norma, vou clicar, por exemplo, aqui na NFPA 13, o programa pergunta-me se deseja importar estas verificações. Ao eu fazer aceitar, portanto, o programa descarrega aqui as verificações já que este regulamento preconiza, e dentro de cada uma, passíveis de serem alteradas, naturalmente, tem já as verificações e as notas onde é que estas verificações são referidas, neste caso na norma americana. Se fosse a norma europeia era a mesma coisa. E assim como então as verificações geométricas ao nível de sprinklers, distâncias, como depois, portanto, para cada um desses tipos de sprinklers e verificações em bocas de incêndio ao nível de caudais, pressões, portanto, que eu posso ativar, desativar, é tudo configurável nestas opções. Claro que aquilo que eu estava a dizer há pouco, quando eu introduzo um elemento, uma sprinkler ou uma boca de incêndio, aqui neste caso teria que a criar, não é? Vamos imaginar que era uma boca de 25, podia utilizar então um fator K. Ao eu clicar lá aqui, ao fazer aceitar, o programa está-me a dizer que verificações é que, neste caso, eu quero que sejam feitas, aquelas que mostrei há um bocadinho. Como viram há pouco nas novidades que já foi mostrado nas novidades da versão 2024, surgiu aqui um novo elemento, então, que é o tal emissor. Pronto, depois podem ver então as novidades da versão 2024 neste emissor. Ao eu introduzi-lo, posso simular um hidrante, uma boca que eu não queira verificar, pronto, e exclui não só estas verificações de cálculo hidráulico, como as verificações geométricas. Portanto, é um elemento genérico para eu excluir de algumas verificações que eu queira fazer, e tornou assim o programa mais prático neste aspecto. Depois, o programa é muito simples. Isto, meter tubagem, já sabem, é igual aos outros programas do ambiente de trabalho 3D. Posso escolher catálogos de fabricantes, compor eu o meu material. Ao fazer aceitar, é só ter a noção aqui, se estou no modo 2D, dizer, neste caso, estou a trabalhar à cota 0, não é? Ou se estou a uma determinada cota, por exemplo, 1 metro, e introduzo, estão a ver, tubagens a diferentes cotas. Claro que se eu quiser trabalhar no ambiente de trabalho 3D, chego aqui e ligo as tubagens onde eu quiser, neste caso desativando a ortogonal, a ver, e posso introduzir as tubagens como eu quiser. Pronto, depois, mais opções que eu tenho aqui para fazer vou colocar aqui no ambiente de trabalho 2D. Pronto, eu não vos quero amassar, é só como este programa não foi mostrado, já temos aí webinars, mas pronto, posso fazer uma geração automática em função do que preencher aqui, clicar no compartimento e ele gera uma informação automática. Posso também depois introduzir por ramal, rede ramificada ou rede malhada. Portanto, vou só gerar, por exemplo, aqui uma rede malhada e colocá-la aqui ao lado. Claro que, lá está, imaginem que eu vou colocar aqui, quero que ela fique colocada eu agora aceitar a uma determinada cota. Vamos imaginar que é 2 pontos. Ativou ali o rede malhada. Aqui. Aqui não está a selecionar o campo. Agora sim. Pode ser aqui alguma configuração no teclado, mas pronto. Ao introduzir isto aqui, pronto, ele gera-me. Apaga a introdução. E gera a tubagem a esta cota. Depois, claro que o que é que se tem que fazer? Nas opções de cálculo, tenho hipóteses criadas, neste caso tenho uma hipótese, é atribuir. Pronto. Atribuir e desatribuir. Neste caso tenho 22, se eu atribuir mais algumas, isto depois tem a ver já com a própria norma, são as sprinklers que vão ser analisadas no cálculo. E basicamente é isto. Pronto. Claro que depois
tudo isto podem encontrar mais informações, não só aqui nos webinars, como também aqui no blog. Muitas das vezes temos informação útil, uma questão de procurarem. Eu creio que existe aqui uma muito interessante também relativamente a isto, áreas de operações, em que, pronto, quem tem algum desconhecimento das normas fala um bocadinho então do que é isto da área de operação, portanto, o que é que pode ser considerado ou não. Mas basicamente o programa também é de utilização muito simples. Como podem ver, tanto trabalho em 2D como em 3D. Portanto, é muito simples. E depois, claro, tem as listagens e os desenhos. Pronto, alonguei-me um bocadinho, mas assim fica explicado o programa que não mostrei. Portanto, e assim também ficam a saber onde é que está a informação. Exatamente. Depois desta explicação, não sei se vamos ter mais questões. Exato, aqui pessoas como o Nuno Sousa que, entretanto, já foste respondendo às questões que eles tinham colocado. Márcio Mieiro também perguntava aqui se vamos fazer um novo webinar, mas para a parte de comércio e serviços. Sim, no âmbito deste ciclo de webinars não, mas possivelmente depois com o lançamento da nova versão do programa, aí sim iremos. Sim, mas atenção, foi o que eu referi no início, o que está, este podem usar o SIGFire se quiserem, que é um programa genérico, não é? Tem é que ser utilizador a chegar aqui, podem depois de ter isto configurado, exportar, dão um nome e depois podem usar nas obras que quiserem. No entanto, o que estamos a fazer é, como sabem, o Regulamento de Segurança contra Incêndios, portanto, depois podem consultar na ANEPC, mas portanto, são muitas verificações e são 12 utilizações tipo, e portanto o programa, o que estamos em desenvolvimento para já, portanto, não podemos adiantar datas, porque também não sabemos, mas é para a utilização tipo 1 habitacionais. Claro que depois, como podem ver, portanto, este programa, por exemplo, aqui já calcula a densidade de carga de incêndio, tem os 2 metros, será ao longo do tempo uma questão de, portanto, evolução natural das coisas, não é? Como viram aqui, existiram 2 programas que havia, o SIGFire Design e o SIGFire CTE, um para a habitação e outro para a indústria. Acabaram já por desaparecer os 2 e unificaram-se neste genérico que é o SIGFire. Portanto, as coisas às vezes, portanto, evoluem, se calhar não tão céleres como a gente quer, mas às vezes mais vale serem sustentadas e bem feitas do que dar um passo maior que a perna. Mas pronto, isso vai existir naturalmente, é uma questão de esperarmos, não é? Muito bem, julgo que só resta aqui uma questão colocada por Ana Patrícia Gomes, que pergunta se existe aqui algum programa para a parte das redes secas. Sim, pronto, só antes disso, acho que passou ali uma do Nuno Sousa. Pronto, o Nuno Sousa diz que não apanhou o webinar do início. Este webinar, como eu disse no início, onde ele refere que foi colocado um extintor, foi meramente exemplificativo para mostrar um ambiente de trabalho de um programa de verificações geométricas, não é? Ao nível do âmbito da segurança contra incêndios, para terem ideia do que está a ser feito e do que foi mostrado aqui. E das verificações que o programa pode pedir, desde dias de evacuação, portanto, a elementos de proteção contra incêndios. Foi meramente indicativo, tá bem? Nós seguimos portanto, com a Cubase, como eu referi no início do webinar, não era necessário, bastava uma ficha técnica disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas quis mostrar algumas verificações que são possíveis de fazer com estes programas. Pronto, passando então agora à pergunta da Ana Patrícia. Redes secas, pronto, lá está. Aqui o SIGFire Hydraulic Systems, como vimos, permite-me calcular, portanto, para sprinklers, bocas de incêndio, etc., normas europeias e normas americanas, mas redes secas não. Redes secas existem sim no CIP-CAD MAP. No entanto, portanto, já é um programa com algum tempo e o que o programa faz não é mais do que orçamentar ou gerar. Eu posso fazer aqui um exemplo pequeno. Depois a parte dos materiais portanto, dizia qual é o diâmetro necessário, porque basicamente a parte das colunas secas é termos diâmetro de 80 ou 100, de acordo com o que diz a portaria 1532 e portanto, que é o nosso regulamento técnico ou também o regulamento jurídico,
e até a nota técnica 13, está bem? De todas as formas, pronto, passando muito rapidamente aqui a mostrar, vou criar aqui um projeto novo, só para verem, portanto aqui é também possível, posso dizer que é o setor residencial, e então contra incêndios, faço o seguinte, pronto, aqui vou avançar, não interessa preencher os dados, vou só então se calhar gerar aqui 8 pisos, que acho que é uma situação em que posso colocar, mas pronto, lá está, o programa aqui vai-me deixar colocar, independentemente portanto, depois aqui o utilizador é que tem que ter a noção se é possível ou não, mediante a altura de utilização tipo, a categoria de risco, ser necessário ou não uma coluna seca. Mas o programa aqui permite, dará apenas um aviso, caso não seja necessário, não é? Mas eu faço terminar, poder introduzir máscaras ou não, vou avançar. E é aqui na parte da instalação, vou introduzir, por exemplo, no resto do chão uma boca de alimentação. Depois introduziria aqui então, uma toagem. Introduziria uma coluna também. E depois, nos pisos superiores, como eu já agrupei, ele vai introduzir, não preciso estar a introduzir um a um, bocas de saída. Pronto. Claro que, ao eu fazer calcular, aqui o que é que o programa faz? Pronto, calcula, mas não mostra, naturalmente, nenhuma informação relativamente a diâmetros. Isso só sai aqui nas listagens. A listagem de cálculo não apresenta. Se clicarem aqui, não apresenta porque não há cálculo. Portanto, isto remete, no fundo, então, para a tal nota técnica. E aí também aconselho depois a verem a questão, entretanto até posso abrir, o artigo do gerador de preços que está montado aqui na parte do gerador de preços. Portanto, enquanto abro o gerador de preços, acabo por mostrar aqui então o quadro de materiais que é gerado. Portanto, o programa vai gerar e vai-me indicar nas listagens o diâmetro da coluna para esta situação. Pronto, cá está aqui um diâmetro de 80, assim como os outros elementos de sinalética, etc. Pronto, e tem também então o orçamento, caso queiram tirar. Depois, desenhos, se bem que isto basicamente são meia dúzia de linhas, não é? Portanto, o que eu aconselho, caso tenham uma situação destas, é, porventura, se quiserem vir aqui ao gerador de preços, procurarem pelo artigo. No gerador de preços demora sempre um bocadinho mais a entrar, mas também vamos só aguardar um pouco, que assim também já ficam a saber. Pronto, o gerador de preços é muito útil para fazer isso. Pronto. E podem procurar aqui por palavra, escreviam, por exemplo, coluna seca, ou então vêm aqui por setores, por itens, na parte de instalações. Ver aqui, por exemplo, proteção contra incêndios, colunas secas, coluna seca de incêndios. E o programa vai mostrar então aqui os parâmetros. Cá está, se é montante, se é descendente, e cá está, se é de 3 polegadas, 4, e o tipo de utilização e a categoria de risco em função disso. Portanto, depois de configurar tudo isto, o programa, neste caso o gerador de preços, posso exportar isto para estes formatos e ter acesso às condições técnicas, os resíduos, etc. E depois até o desenho, fazê-lo num desenho à parte, né? Mas consigo parametrizar e fazer aqui a parte das colunas secas. Onde penso que é isto, aqui relativamente às colunas secas. Muito bem, então mais uma questão, entretanto, que foi surgindo. Aqui a Maria João Santos pergunta se no CIPECAD-MEP, para o dimensionamento de uma rede de incêndio armada, não podem ser selecionados 2 materiais diferentes para as tubagens, à vista e para as enterradas depois. Sim, foi o que eu mostrei. Pronto, o MEP está limitado a eu escolher um tipo de material. Portanto, aqui há um bocadinho, quando vimos aqui quando eu vou à seleção de materiais e equipamentos, só consigo selecionar o material. O que é que eu aconselho? Pronto, aconselho a usarem o CIPFire Hydraulic Systems. Porquê?
O Cipfire Hydraulic Systems tem aqui nas opções gerais, relativamente às tubagens, tubagens que eu posso criar, não é? Dando as características técnicas dos materiais, ou então importar de umas bibliotecas pré-definidas que tem aqui, ou então usar de fabricantes que começam agora a aparecer aqui. Portanto, desde que tenham uma conta no OpenBIM Database, de todas as formas, mais prático é chegarem aqui, os mais usuais é o cobre, o aço, portanto, selecionam o que querem, não é? E ele aparece aqui, inclusive depois se quiserem editá-lo ou mudar-lhe o nome, dando o vosso material, vem aqui e ao escrever aqui o webinar, este é claro que depois podem configurar aqui os diâmetros, não é? Do catálogo que tenham. Ao fazer aqui aceitar, quando eu for introduzir uma tubagem, vai aparecer aqui disponível para ser introduzida. Portanto, e aqui é indiferente se vai suspenso, se vai enterrada, e eu é que escolho qual é o material que quero. Pronto, assim como as bocas de incêndio, ok? Portanto, as bocas de incêndio tem que ser o utilizador a criá-las, neste caso com os parâmetros que querem, em função do fator K de um caudal. Ao introduzi-la, portanto, ela vai ficar introduzida de acordo com, portanto, onde a colocarem. Onde a colocarem depois, só tem é que, na hipótese de dimensionamento, chegar aqui. Podem ter várias hipóteses, como eu disse, mas se quiserem ao fazer atribuir, fazem aceitar e selecionam a boca e ela fica com um círculo à volta e fica atribuída, caso queiram, nesta hipótese, dimensionar ao mesmo tempo a rede de sprinklers, juntamente com a boca. Claro que depois a boca tinha que ser unida com tubagem, né? Com o traçado que pretendesse. Mas sem dúvida que o Cipfire Hydraulic Systems é o programa mais livre edição e com mais opções. Para além depois das opções que eu já mostrei, que é tudo configurável aqui nos dados gerais. Né? Portanto, nos dados gerais tem as verificações todas que para cada uma da categoria de risco que queiram. Eu não sei se já viste se há mais. Parece-me que respondemos então a todas as questões que foram entretanto colocadas. Assim sendo, então, uma vez que não há mais questões, dou por terminada esta sessão e despeço-me agradecendo então a todos a vossa participação. Uma boa tarde a todos. Da minha parte também, uma boa tarde.